Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por que implantar uma estrutura de remuneração na sua empresa? Quando eu faço esse tipo de pergunta, nas aulas que eu ministro ou na apresentação de um projeto ao cliente, a resposta que eu ouço é mais ou menos óbvia. Criar uma política salarial ou estabelecer um equilíbrio interno entre os cargos ou externo em relação ao mercado de trabalho. Percebam que o foco é exclusivamente remuneração. Mas será que é só isso mesmo? Neste vídeo, eu gostaria de partilhar com vocês outras aplicações decorrentes da implantação de uma estrutura de remuneração da empresa. Essas outras aplicações afetam a empresa como um todo, mais especificamente afetam a área de recursos humanos como um todo. Eu ousaria até dizer que o êxito de uma área de recursos humanos depende de uma implantação prévia de uma estrutura de remuneração. Existem 6 aplicações decorrentes da implantação de uma estrutura de cargos e salários. A remuneração é apenas uma delas. Vamos ver quais são as outras 5 aplicações. A primeira das aplicações de uma estrutura de cargos e salários seria recrutamento e seleção. Existe um processo de seleção sem termos uma estrutura de remuneração? É óbvio que sim. Mas, com os subprodutos que esse processo possibilita, o processo de seleção fica muito mais objetivo, fica muito mais eficaz. Um dos subprodutos é a descrição do cargo. Lendo a descrição, tomando conhecimento da descrição, eu sei como melhor identificar um candidato. Um outro subproduto é o perfil do cargo, ou seja, as competências técnicas e comportamentais do cargo. Portanto, com essas ferramentas em mãos, fica muito mais fácil para o profissional de seleção identificar um candidato para aquela vaga. A segunda aplicação seria treinamento e desenvolvimento. Novamente, existe treinamento sem uma estrutura de cargos e salários? É óbvio que sim. Mas uma das ferramentas do processo é o perfil do cargo. O que é o perfil do cargo? São as competências que o cargo demanda do ocupante. Portanto, compete à área de treinamento apenas comparar qual o perfil do cargo com o perfil do ocupante. Pode-se verificar que existam alguns gaps, algumas competências que o ocupante não tem em relação às competências do cargo. Portanto, compete à área de treinamento simplesmente disponibilizar para o ocupante aquelas competências que o cargo demanda e que ele não tem. Portanto, fica muito mais fácil desenvolver um processo de levantamento de necessidades de treinamento tendo o perfil do cargo em mãos. O terceiro aspecto seria o plano de carreira. Um dos subprodutos da implantação de uma estrutura de remuneração é o quadro de carreira. O quadro de carreira disponibiliza os cargos em grupos. Portanto, eu posso visualizar nessa tabela, se a gente pode chamar assim, de classificação dos cargos, qual a possível evolução de carreira de alguém. Além do mais, novamente, temos o perfil do cargo. A senioridade da pessoa pode ser definida comparando-se a sua competência pessoal com a competência do cargo. Portanto, eu vou galgando os meus steps na carreira à medida que eu vou incorporando competências a mais em relação ao perfil do cargo. Tendo o perfil do cargo, eu posso balizar as competências do funcionário em relação às competências do cargo. Se as competências do funcionário estiverem abaixo do perfil do cargo, nós identificamos aí um profissional, trainee ou júnior. Se as competências do funcionário se igualarem às competências do cargo, temos aí um profissional pleno. Se as competências desse funcionário estiverem acima das competências do cargo, obviamente dependendo do nível em que elas se encontram, temos aí um profissional sênior ou qualificado e assim por diante. A quarta aplicação de uma estrutura de remuneração implica na legislação trabalhista. Como vocês devem saber, no artigo 461 está bem claro
que funcionários fazendo exatamente a mesma coisa devem receber o mesmo salário, a não ser por uma distinção de tempo de casa ou de experiência. Perfeito. Desde que, continua o artigo, a empresa não tenha um plano de cargos e salários, antigamente era homologado na DRT, mas hoje é apenas formalizado. Portanto, se eu não tiver um plano de cargos e salários, eu vou ter que remunerar todos os funcionários igualmente, independente da sua competência ou do seu desempenho. Mas, tendo um plano de cargos e salários formalizado, eu posso sim fazer distinções entre pessoas remunerando diferentemente. Mas eu preciso ter um plano formalizado, não mais homologado. A recente reforma trabalhista, felizmente, tirou essa homologação e permitiu apenas que o plano seja formalizado, ou seja, que ele esteja escrito. Melhor ainda, que ele seja publicado para a ciência de todos os funcionários. A quinta aplicação seria para a área de higiene e segurança, segurança do trabalho. Com as descrições eu posso perfeitamente identificar atos inseguros, atos insalubres, locais insalubres e com isso subsidiar a emissão de relatórios legais referentes à área de higiene e segurança. E finalmente, como já citado lá no início do vídeo, a sexta aplicação, não necessariamente nessa ordem, mas apenas a sexta finalidade de uma implantação de cargos e salários seria exatamente remuneração. Percebam, portanto, que eu tenho 6 aplicações e não apenas uma, decorrentes ou como consequência da implantação de uma estrutura de remuneração. Não é apenas remuneração, entenda. Quando eu implanto uma estrutura de remuneração, praticamente toda a área de recursos humanos é beneficiada. Eu sou José Francisco D'Anibali, da Remunera Consultoria em Recursos Humanos.